Ele que é digno de toda a honra e toda a glória. Ó Senhor nosso, quão maravilhoso é o teu nome. A glória do Senhor desce aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer nesse lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o teu poder, a tua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o teu nome, porque sinto o Senhor. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o teu poder, a tua glória inundando meu ser. Vou louvando teu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o teu poder, a tua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando teu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Porque sinto o Senhor, vou louvando teu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Sim, Deus, estamos aqui hoje, Pai, para te louvar e sentir o teu poder, a tua glória, Deus, estar aqui te louvando, te bendizendo, porque só tu és digno, Pai. Amém. Bom dia a todos e todas. Bom dia também aos que estão conectados conosco pelas redes sociais. Nós estamos vivendo o segundo domingo após o Natal, nós estamos vivenciando o primeiro domingo do ano de 2021. Deus continua, Senhor soberano sobre todas as coisas. Deus continua, Senhor soberano sobre nossas vidas, e a sua glória tem enchido a terra. Amém? Que tanto vocês que estão aqui no templo, os que estão em casa, possam saber-se acolhidos por esse Deus. Que a paz do nosso Senhor seja com todos nós, com todos também os que nos assistem. O lema da semana para nós é muito precioso e tem a ver também já com a alegria para a qual nos convidava este hino. Porque diz do Salmo 98, no seu versículo 4, cantem ao Senhor com alegria, povos de toda a terra. Louvem ao Senhor com canções e gritos de alegria.
Eu amo esse salmo. Aliás, os vencedores por Cristo fizeram um hino deste salmo. Eu não vou cantar aqui, né, Miguel, que a gente começa a cantar. Os vencedores fizeram um hino desse salmo praticamente com toda a letra dele, né? E esse salmo eu fico imaginando assim, você já pensou o que está dizendo esse versículo 4? Cantem ao Senhor com alegria, povos de toda a terra, louvem ao Senhor com cantos e gritos de alegria. Esse salmo fala do povo de Deus louvando a Ele, depois de toda a terra louvando a Ele e de toda a criação louvando a Deus. Quer dizer, um ruído sem tamanho para exaltar o nome e a grandeza de Deus. Pensa comigo, quantas vezes você já se deixou invadir por essa alegria, que você quer soltar brados de alegria a Deus, e dizer: Senhor, eu não sei mais nem o que dizer ao perceber quem Tu és, a plenitude Tua que envolve tudo, a Tua obra graciosa de amor em nosso favor. Que nós possamos entender que faz parte do reino de Deus e da dinâmica do seu povo, louvar a Deus com muita alegria, exaltar seu nome. E é por isso que nossa reunião aqui é em nome deste Deus, Pai, Criador e sustentador de todas as coisas, em nome do Filho Jesus, expressão de amor do Pai que chega até nós, e em nome do Espírito Santo, poder de Deus, que nos faz reverenciar este Deus de todo o nosso coração. Eu convido, se vocês que estão aqui podem se colocar de pé, vamos orar ao nosso Deus neste momento. Amado Deus e Pai, Tu nos convidas nesta manhã, nesta bela manhã que faz aqui em Caxias, ensolarada, calma, Tu nos convidas a fazermos um santo barulho, brados de louvor, expressões de alegria, rios de júbilo que fluam da nossa boca, vindos do nosso coração. Senhor, sim, Teu nome é digno de ser celebrado, porque ainda lembramos de que o Senhor tem sido fiel conosco no ano que recém terminou, e enche o nosso coração de esperança e expectativa neste novo ano. O Senhor continua sendo Deus, e como nós Te bendizemos, queremos ver Tua glória, queremos perceber Tua presença, não apenas aqui neste lugar, mas na rotina do nosso dia a dia, no correr da história da nossa vida, de nossa cidade, de nossa nação, deste mundo, a Tua história por meio de Jesus. Por isso nos reunimos em culto, para celebrar o Senhor, celebrar esse Teu amor, entender Tua palavra e viver de acordo com ela. Tanto os que estão aqui, Senhor, como os que estão em suas casas, participando deste momento ou que participarão adiante. Rogamos que a Tua presença faça toda a diferença, Senhor. E que nossa vida toda seja um cultuar a Ti com toda a alegria. Em nome de Jesus, amém. Fiquem de pé ainda se você pode, nós vamos cantar o hino Ao Erguermos as Mãos. E é interessante, esse hino foram vocês que escolheram, mas vê como são as coisas de Deus. Eu anteontem cantei esse hino de manhã, e depois vocês escolheram esse hino, quer dizer, as coisas de Deus, né? Ao erguermos as mãos, santo, santo é o Senhor, a glória de Deus se revela na sua santidade. As mãos para adorar e clamar-vos a Ti.
meu Senhor, digno és do meu louvor, só tu és, todos dirão que és tu, sim és tu. Ao erguermos as mãos para adorar e clamarmos a ti, tu virás, nós viemos aqui te adorar, Deus de graça e favor, és tu, meu Senhor, digno és do meu louvor, só tu és, todos dirão que és tu, sim és tu. Santo, santo é o Senhor poderoso, santo somente o seu nome é. Santo, santo é o Senhor poderoso, santo somente o seu nome é. Ao erguermos as mãos e clamarmos a ti, tu virás até nós por tua graça e favor. Ao erguermos as mãos e clamarmos a ti, tu virás até nós por tua graça e favor. És tu, meu Senhor, digno és do meu louvor, só tu és, todos dirão que és tu, sim és tu. Santo, santo é o Senhor poderoso, santo somente o seu nome é. Santo, santo é o Senhor poderoso, santo somente o seu nome é. Ao erguermos as mãos e clamarmos a ti, tu virás até nós por tua graça e favor. Ao erguermos as mãos e clamarmos a ti, tu virás até nós por tua graça e favor. És tu, meu Senhor, digno és do meu louvor, só tu és, todos dirão que és tu, sim és tu. Ainda de pé, oramos ao nosso Deus. Pai de amor, tu vens até nós. Tu vens até nós de forma plena na pessoa graciosa de Jesus. E quando tu vens até nós, tu nos encontras assim, sujos de pecado, distantes de ti, não vivendo de acordo com a tua vontade e teus propósitos. Por isso, neste momento, no culto, nós, Senhor, somos conduzidos a confessar-te os nossos pecados. O Senhor nos conhece. Não há como nós disfarçarmos, Deus, esta nossa condição. E ao confessarmos-te o pecado, fazemos, Senhor, lembrados da sua infinita misericórdia. E olhamos para Jesus que morreu na cruz pelos nossos pecados. Porque Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Perdoa-nos, ó Deus querido, restaura-nos e reafirma-nos com o coração disposto a te temer, amar e obedecer
em todos os momentos. No nome do Senhor Jesus é que oramos. Amém. Amém. Agora podem sentar. Eu quero convidar para uma leitura bíblica que também nos ajuda nessa reflexão que vamos ter nesse dia. Filipenses, no seu capítulo de número 2, os versos 5 a 11. Filipenses 2, 5 a 11. Filipenses 2, 5 a 11. A carta de Paulo aos Filipenses é considerada uma carta de muita expressão de alegria do apóstolo Paulo, por ele se manifestar dizendo que bênção como vocês estão vivendo a graça de Deus nesta igreja. Que Deus nos encontre também se alegrando conosco, ao ver como nós estamos querendo ser fiéis a Ele. E Filipenses 2, 5 a 11 está aí para ajudar a gente a perceber o nosso chamado, de que não tem a ver conosco, mas tem a ver com Jesus, de viver como Jesus viveu. E qual é o comportamento expresso de Jesus aqui? 2, 5 a 11 diz: tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, realmente sendo Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, não fez questão disso para se exaltar. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Qual é o nome sobre todo nome? Jesus. Este é o nome sobre todo nome, e a quem Deus confere toda honra, toda glória. E nós também somos chamados a engrandecer, a glorificar o nome deste Cristo, com hinos, com cânticos, mas também com o nosso viver. Que esta seja a nossa disposição de coração todo o tempo. O nome que me interessa, o nome que eu quero louvar e engrandecer é o nome de Jesus. E por isso nós vamos cantar 2 hinos que falam disso. Digno de glória, digno é o Cordeiro, que exaltam este Cristo. Aliás, eu estava lendo Apocalipse no final do ano, falando em Cordeiro. E é interessante que quando você lê Apocalipse, a gente às vezes tem um receio de ler Apocalipse. Apocalipse é a descrição, é a revelação de um Deus que conduz a história para o triunfo. O crente lê o Apocalipse como um consolo, como uma alegria. Olha que Deus aniquilando todo o mal, toda dor, toda lágrima. E só a menção de Jesus como cordeiro, nem ainda como leão, já causa um pavor, um alvoroço em Apocalipse que é sem igual. Diz lá que as pessoas más fugiam do cordeiro. Imagina então se Cristo se revela como leão de Judá. Só o cordeiro, com a sua obra, já transtorna o mundo e faz com que o bem, a glória de Deus triunfe sobre toda a treva, sobre todo o mal. Aleluia! Louve ao Senhor com seu coração, com esses 2 hinos.
Cordeiro, de receber toda a honra e toda a glória. Que nós possamos sempre lembrar, não só hoje, de estar louvando esse Deus que é tão maravilhoso, indiferente das circunstâncias que passarmos. Esse dia está tão lindo, vamos glorificar esse Deus que nos presenteou com mais esse dia, com mais um dia de vida, em louvor da sua glória. Digno é o Cordeiro que foi morto, Santo, Santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono dos céus. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Está vestido no arco-íris, sons de trovão, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder pra sempre, ao único Rei eternamente. Santo, Santo, Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome, Jesus. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome, Jesus. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome, Jesus. Teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva. Santo, 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 Deus
Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Jesus. Obrigado, Senhor, porque conhecemos este nome, Pai. E não é só de ouvir falar, Deus, é porque a gente quer ter um relacionamento contigo e te busca, Pai. Obrigada porque toda vez que a gente clama, a gente te encontra, Deus. Obrigada porque conhecemos o caminho para ti, que é o teu Filho, Pai. Obrigada que teu Filho morreu por mim, morreu por cada um aqui, Deus. Nos ajude também a viver por Ele, Pai. Da mesma forma como Ele se entregou por nós, que nós possamos estar entregues todos os dias aos teus pés para ser usados por ti, Deus. E não correr atrás de coisas passageiras desta vida, Pai. Que a gente não se perca não se iluda com as questões deste mundo que são tão fortes, Pai, tão presentes ao nosso redor, Pai, que não nos deixemos contaminar, Pai, mas que vivamos para Ti, para a Tua honra e Tua glória, Deus, por amor a Ti, por amor a tudo que Tu fizeste por nós, Deus, porque sabemos que, como o pastor falou em Apocalipse, Tu virá e Tu destruirá toda a obra do mal, Deus, e nós seremos exaltados junto com Teu Filho, Senhor. Obrigada, Deus, porque temos essa certeza, Pai, e podemos viver por isso, Senhor, viver sabendo que Tu tens uma vida eterna conosco, Pai, que vai ser maravilhoso, Senhor. Obrigada que Teu Filho está vindo, Senhor, e que nós possamos estar fazendo a nossa parte, Deus, falando de Ti e sendo luz nesse mundo de trevas, Pai. Te louvo pela vida do pastor Oscar, Pai, que ele traga a Tua palavra agora cheio do Teu Santo Espírito, Deus. Que a boca dele fale, Deus, aquilo que Tu tens para falar ao nosso coração, Pai. Que nosso coração esteja atento e receptivo às Tuas palavras, Pai. Limpa os nossos ouvidos, Deus, e não nos distraia, Senhor, e que a Tua palavra produza em nós os frutos que Tu desejas, Pai. Te peço em nome de Jesus. Amém. Liga a luz, por favor. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam conosco, também a você que está nos assistindo. Sabe que, enquanto a gente cantava esse hino, eu fiquei pensando assim, se a gente se dá conta, o nosso coração quer aplaudir esse Cristo, quer viver isso que diz em Filipenses 2, que ao nome de Jesus há de se prostrar todo o joelho. Se nós nos damos conta da grandeza de Jesus. E essa é a nossa responsabilidade, exaltarmos o nome de Jesus. Meus queridos e minhas queridas, é uma alegria eu, de alguma forma, estrear aqui nessa comunidade, neste culto, e poder partilhar com vocês a palavra de Deus. A nossa proposta é trazermos uma série de reflexões nesse mês de janeiro, digamos assim, ainda tendo o reflexo do Natal. Hoje é o segundo domingo após o Natal e, na verdade, a grande pergunta é: qual é o impacto
da vinda de Jesus em nossa vida, em nossa história, no nosso mundo. Quando a gente lê, por exemplo, os relatos do nascimento de Jesus, essa semana estamos lendo, eu e a Sônia, o Evangelho de Mateus, é interessante que aquela descrição sobre os magos conta-nos uma viagem lá do Oriente, longa, de um lugar distante. E uma das Bíblias que eu leio, que eu estudo, ela diz assim, na verdade, essa história conta sobre pelo menos 2 viagens. Não só a viagem dos magos, mas uma viagem muito mais importante, a viagem de Deus dos céus até nós. Natal é isso, é celebrar uma decisão de Deus, né? Esse Deus grandioso que se vem fazer gente entre nós. E sabe o que é mais maravilhoso, queridos? Normalmente quando a gente faz um planejamento de viagem, de férias, por exemplo, que alguns com certeza estão desfrutando de suas férias, viajaram, a gente pensa, em geral, em ir para um lugar igual ou melhor do que o que nós vivemos, é ou não é verdade? Agora Deus, quando chamou seu filho e falou, está pronto tudo, pensa você, que ele não planejou uma viagem de férias para Jesus. Ele planejou o Filho de Deus vir até aqui entre nós, num lugar com certeza muito mais complicado do que os céus. Não era um programa fascinante de um folheto de férias, mas era uma decisão de amor. E por isso, queridos e queridas, a gente tem que se dar conta de que a vinda de Jesus transforma de tal forma a história que esse mundo nunca mais foi, é e será o mesmo, por causa desse nome, por causa de Jesus. Esse mundo nunca mais foi, é ou será o mesmo, depois do acontecimento de 2000 anos atrás. E aí nós queremos refletir sobre isso, sobre o tema geral, e vimos a sua glória. Aliás, deixa eu dizer uma coisa, enquanto eu trago a você aqui essa palavra, tanto você que está aqui, como aqueles que estão em casa, eu gostaria de desafiar você a deixar-se enriquecer pela palavra de Deus nesse ano, talvez de uma forma como você nunca se deixou enriquecer. Faz parte de minha vida motivar pessoas a ler a Bíblia, de preferência a Bíblia todo ano todo. Já mandei aí para o WhatsApp da comunidade um plano de leitura, mas você pode fazer algo mais com essa leitura. Talvez ter um caderno ou anotações à parte, aliás, ter sempre um caderno. Desde que eu conheci Jesus, eu sempre tive o hábito de ter um caderno para anotar mensagens, pregações, estudos. E normalmente na leitura bíblica, e vai ser o desafio de nossa reflexão sempre quando você lê um texto bíblico, você se perguntar, o que Deus está falando para mim a partir desta palavra? Sim, porque Deus fala conosco individualmente. Você crê nisso? Deus fala conosco individualmente. Nesse mundo de pouca paciência, de pouca educação dos nossos ouvidos, nós precisamos ser reeducados para escutar a Deus. E à medida que você lê a palavra a cada dia, tenha um caderninho e faça-se essa pergunta: o que Deus está dizendo para mim a partir dessa palavra? E a segunda pergunta importante que sempre vai ter que estar conosco também aqui na reflexão é: a partir disso que Deus tem falado para mim, o que é que eu vou fazer?
E tem vezes que Deus vai falar algumas coisas conosco que vão nos inquietar muito. Aliás, normalmente a palavra chega a nós ou como um consolo, ou como um impacto que nos tira da nossa zona de conforto. Tipo Abraão, né? Que estava lá bem tranquilo e Deus chegou para ele e falou: para com essa moleza aqui, arruma tuas trouxas, né? Pega a tua família e sai dessa terra. Então essa é minha sugestão para você, minha motivação para você. Comece a ler a palavra, comece a estar, como hoje aqui também é o dia de você se fazer essa pergunta: o que Deus está falando comigo hoje de manhã e o que eu pretendo fazer pela força do Espírito Santo a partir disso. Mas muito bem, nós vimos a sua glória, então nós vamos refletir hoje a glória de Cristo revelada quando Ele vem morar até nós. Próximo domingo vamos refletir como Cristo manifestou sua glória estando numa festa. Depois, Cristo no confronto com o mal. Dia 24, na cura de enfermidade. E por fim, a vitória de Jesus sobre a morte. Portanto, Cristo revela a sua glória quando vem morar entre nós. O que isso significa, queridos e queridas? O que isso significa para mim e para você? Deixa eu só arrumar aqui uma coisa. Quando você lê então João 1,14, que eu convido você para olhar, a gente lê assim, que é uma conclusão de toda uma construção que o Evangelho de João faz de forma diferente sobre a vinda de Jesus. E o verbo, a palavra, que é Jesus, se fez carne, se fez gente, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Ou seja, esse texto está dizendo do acontecimento que envolve não só aqui essa terra, mas envolve o mundo, o universo. O Filho de Deus vem morar entre nós naquilo que eu falei antes daquela viagem. Ele toma morada entre nós, Ele revela-se entre nós. Você com certeza já viveu a expectativa de receber alguém em sua casa, alguém que anuncia visita. Mas é interessante que você já teve a experiência de receber alguém que você não conhece? Quando eu era pastor no Mato Grosso, nós tratamos via telefone com um casal cujo esposo tinha recém se formado em teologia, ia fazer um estágio lá conosco. Mas a gente não se conhecia pessoalmente. A gente tinha falado por telefone, tinha havido indicações, etc. E foi muito engraçado porque eles recém tinham casado e pegaram um ônibus para ir aqui do sul até Lucas do Rio Verde, uma viagem, aquelas viagens que não terminam nunca. E nós ficamos pensando naquela pequena rodoviária lá naquela cidade, naquela época, como é que nós os reconheceríamos, né? Aquelas coisas de aeroporto, você fica esperando, bota o nome assim e tal, mas a gente não fez isso, né, amor? Mas a gente ficava tendo uma ideia assim, quem será que é o Daniel e a Betina? Mas logo quando eles desceram do ônibus, a gente pensou, só pode ser eles, né? Só pode ser eles, e de fato eram aqueles que nós vimos, porque também não havia, o ônibus ia seguir, não teve tanta gente que desceu ali, era um casal jovem. Todo o Antigo Testamento é uma descrição, digamos assim, desse verbo, dessa voz de Jesus, que os profetas ficavam pensando, como será que ele é? Porque havia uma expectativa de se conhecer. Quando você lê o Antigo Testamento, ele está pulsando dessa expectativa. Como será o Salvador? Como será o Messias que virá? E, portanto, o que João está falando aqui é quando aconteceu essa revelação.
Ah, então ele é assim. Ele se revelou. Jesus se revelou. E portanto, ele vem, arma sua tenda entre nós, torna-se gente, encarna-se, não reencarna-se, né? Torna-se pessoa como nós, verdadeiro Deus, verdadeiro homem, pessoa, e vive isso que nós lemos em Filipenses 2, 5 a 11. Humilha-se para viver entre nós e nos mostrar o amor, a graça, o propósito de Deus. Vimos então a sua glória. Mas que glória é essa que Jesus veio revelar? Você saberia responder o que é a glória de Deus? O que é a glória de Deus? Você que está em casa pode também conversar, talvez, mas não vale pesquisar agora no Google, né? A gente tem que pensar e entender, será que eu sei o que é a glória de Deus? Quando você lê esse primeiro capítulo de João, do início, nós já temos alguns indícios, porque fala desde a criação, onde lá Cristo estava presente, pela ordem de Deus, as coisas iam acontecendo. Mas a glória de Deus, a gente entende que é toda a manifestação salvífica de Deus. É todo esse Deus todo-poderoso, grandioso, sem igual, vindo para esse lugar minúsculo. Diríamos assim, é como de repente botar um mundo bem maior numa pequena caixinha. Porque toda a ação salvífica de Deus em nosso favor revela a sua glória. Deus manifestou a sua glória na visitação a Israel, uma nuvem os acompanhando durante o dia, uma coluna de fogo à noite. Deus manifestou a sua glória ao libertar antes o povo no Egito com sinais e maravilhas grandiosas. Deus manifestou a sua glória quando o tabernáculo foi montado e o seu poder ali se manifestou. Quando Salomão inaugurou o templo estava tomado da presença de Deus a ponto das pessoas não poderem chegar lá. Deus manifestou a sua glória quando o monte Sinai e Moisés estando lá tremia como gelatina e fumegava, e fogo, trovão, ruído sem igual. Deus foi manifestando a sua glória para nós. E glória então nesse sentido, essa expressão de poder, vem do hebraico kabod, que significa antes de tudo um peso sem igual, mas também esplendor, abundância, grandeza, riqueza, santidade. E é por isso que Davi, envolto por essa consciência de grandeza de Deus, fala lá em 1 Crônicas 29, 10 e 11, dizendo: Tu és Senhor digno de receber toda a honra, glória, porque criou as coisas, e como Apocalipse vai dizer sobre isso, e Paulo também fala em Romanos 11, 36, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, a ele, pois a glória eternamente, amém. Seja pela criação, seja pela vitória sobre o caos, o mal, seja por sua obra de salvação junto de nós, tudo concorre, a razão última é a glória, a grandeza, o poder de Deus. E é muito interessante que Moisés, num momento da vida dele, fez um pedido inusitado a Deus. Moisés tinha essa intimidade com Deus, e lá em Êxodo 33, nos diz que Moisés, Êxodo 33, 18, Moisés chegou numa conversa com Deus, falou assim: Senhor, para que eu tenha segurança aqui nessa minha liderança com o povo, mostra-me a tua glória. Mostra-me a tua glória. E Deus disse para Moisés: o que você está me pedindo, nenhum mortal é capaz de ter realizado. Tamanho a grandeza de Deus, tamanho o poder de Deus. E aí Deus fez lá uma estratégia, meio que passou de lado, a gente nem entende direito como aquilo aconteceu, mas fica imaginando,
para que Moisés não fosse consumido pela glória de Deus. E por isso, queridos e queridas, tendo esse pano de fundo, eu quero tentar explicar para você por que Jesus reflete para nós a glória de Deus e como a gente pode entender isso na nossa vida, na nossa relação com Ele. Moisés não pôde ver Deus diretamente. E por isso nós, seres humanos, também não podemos ver Deus diretamente, nem a sua glória. Meu amor, traz aqui aquele instrumento. Esses dias atrás, no final do ano, teve um eclipse solar, não foi? O Jonathan pediu para mim cuidar muito dessa máscara aqui de soldador, porque diz que ela é bem especial. Alguém de vocês aqui já usou isso aqui? Quem está aqui no templo? Opa, o Luiz Paulo já usou? Quando teve o eclipse esses dias, tu também, Liz? Puxa vida, eu nunca usei isso aqui. Quando teve o eclipse esses dias, a gente às vezes estava naquela cultura, pega um filme antigo, né? Aliás, a geração mais jovem nem sabe o que é esse negócio de filme. Nem vou explicar aqui, não vou explicar esse negócio. Mas os especialistas diziam, a única forma segura de você olhar para o sol, ainda que eclipsado, é usando isso aqui. Por quê? Olha só que coisa interessante. O sol, mesmo com uma grande parte dele tomada, né, pela escuridão, se você olhar diretamente para ele, você vai ter danos na sua visão. E eu que já tenho uma visão limitada, então nem ouso. Né? Aí a gente tem que usar isso aqui. Eu não vou colocar isso aqui não, fica na expectativa, que não é isso. Né? Mas é interessante a gente pensar assim, o sol que reflete de uma forma ínfima, minúscula, a grandeza de Deus, nós não podemos olhar para Ele diretamente. Presta atenção na linha de pensamento que eu quero fazer você pensar. Se o sol que reflete de forma ínfima a grandeza de Deus, nós não podemos olhar diretamente para Ele, imagina então o tamanho que é a glória, o brilho, a grandeza de Deus. Quando Deus disse na criação, haja luz, ninguém de nós consegue imaginar a explosão que isso foi. A ciência não consegue imaginar. Porque a luz expandiu-se nesse universo que nós não sabemos o tamanho, de tal forma que expressou uma parte da glória de Deus. Então presta atenção nisso, meu querido. Se Cristo veio revelar a glória de Deus, então, aí que vem o detalhe, nós não precisamos disso aqui para olhar para Jesus. Aleluia, amor. Pode pegar, muito obrigado. Sabe o que eu quero dizer com isso? Que quando Jesus veio, Ele como pessoa humana, como que escondeu dentro de si a glória de Deus, para que a gente pudesse olhar para Ele e não sermos cegados e consumidos por essa grandeza. Mas ali em Cristo havia essa expressão da grandeza de Deus. Cristo escondeu a glória de Deus em si e viveu para glorificar a Deus. Por exemplo, Ele vem como figura humana, Ele vive aqui entre nós, as pessoas não dão-lhe valor algum, Ele morre na cruz como um condenado, como um desprezado, como diz Isaías 53, e ressuscita glorioso. A transfiguração que havia acontecido antes no monte é um lampejo dessa glória de Jesus, que aliás, quando você lê Apocalipse, aí você vê sim,
falando, até para explicar Jesus, João tem que dizer assim, ele era como um, porque não tem como explicar. Não tem como explicar, meu querido, minha querida. Mas Cristo viveu aqui refletindo a glória do Pai, suas virtudes, sua grandeza, sua santidade, porque era o que Ele queria. Cristo de alguma forma não queria glória para si. Aliás, toda situação em que se queira glória para si, é demoníaca, é obra do diabo. Alguém disse uma vez, há uma santa timidez nesta relação da Trindade. Cada um quer, antes de tudo, promover a grandeza do outro. O Pai quer promover o Filho quer promover o Pai, e o Espírito Santo quer promover a glória de ambos. Não é maravilhoso isso? Jesus veio refletindo essa glória de Deus, mas Ele viveu na verdade para engrandecer o Pai. Quando Jesus está falando nesse mesmo Evangelho de João, acerca da sua missão, por exemplo em João 12, versículo 20 a 28, Pai, glorifica o teu nome, né? Quando Jesus é procurado por gente que nem é do povo de Deus, então veio uma voz do céu, eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. Quer dizer, há uma relação harmoniosa, e em João 17 também, Jesus diz no versículo 4 de João 17, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Então, em suma, Jesus glorificou o Pai, obedecendo de todo o coração, mantendo uma intimidade com o Pai, mantendo essa comunhão com o Pai, sujeitando-se a Ele, cumprindo fielmente tudo que o Pai tinha proposto para Ele. E assim Jesus glorificou o Pai. Meu querido, minha querida, você quer ver a grandeza de Deus? Você não precisa fazer hoje o pedido de Moisés. Basta você olhar para Jesus. Basta você contemplar a obra do Filho. Basta você perceber a transformação que esse mundo tem por causa de Cristo. E a história que vai sendo direcionada por causa de Cristo. E portanto, meus queridos, minhas queridas, ao Jesus refletir a glória de Deus, a pergunta para nós, isso vem em cima do que eu falei, né? O que eu faço, o que Deus então tem para mim e o que eu faço? Como nós podemos viver para a glória de Deus? Essa é a pergunta. A palavra bíblica diz que Deus criou o homem para o louvor da sua glória. Tudo que Deus criou, na verdade, foi criado para que glorificasse o nome do Senhor, para que exaltasse o nome do seu Criador, para que se prostrasse em sujeição diante do seu Criador. E é interessante que esse texto que estamos lendo nos fala no versículo 12, João 1, que as pessoas que reconhecem essa grandeza de Deus são transformadas em verdadeiros filhos de Deus. Nós só conseguimos glorificar a Deus quando a mensagem do Evangelho impacta as nossas vidas. Quando o nascimento, a vinda de Jesus, não se trata de uma data simplesmente comercial que comemoramos, mas sim quando Cristo vem habitar em nós, no nosso coração, na nossa vida e direciona a nossa existência, pelo poder do Espírito Santo. Portanto, se nós queremos engrandecer ao Pai, sigamos os trilhos do Filho. Caminhemos com o Filho, que é Jesus. Este é nosso chamado.
Ele glorificou ao Pai sendo obediente, tendo intimidade com o Pai e vivendo segundo a sua vontade. Talvez 3 coisas nos ajudem na nossa prática, na nossa vida, na nossa rotina, a entendermos o que é viver para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31, se você quer abrir lá, 1 Coríntios 10, 31, diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, tudo seja feito para a glória de Deus. Ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo, numa relação lá de compreensão das fraquezas do irmão, de ter sensibilidade para com o outro, mas sobretudo ter sensibilidade para com Deus, de que no dia a dia, na sua rotina, tudo o que você fizer deve conduzir para engrandecer e não envergonhar o nome de Deus. Nas ações rotineiras do dia a dia, pelo nosso sim, pelo não, nosso linguajar, nossa disposição de viver o amor, de atuar, nós somos chamados a engrandecer o nome de Deus. É uma variante do que nós oramos no Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Como filhos de Deus, nosso desejo deve ser honrar ao Pai, com tudo que nós vivemos. É lá no seu trabalho, é lá na sua família, é lá na sua relação no dia a dia, é em todas as atividades que você vive. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, tudo seja feito para a glória de Deus. Em segundo lugar, também em 1 Coríntios, voltando um pouquinho no capítulo 6, versículo 20, há uma palavra muito importante que diz respeito à nossa própria existência, o nosso próprio ser, e que é importante a gente refletir. 1 Coríntios 6, 20, lá diz: porque fostes comprados por preço, agora pois glorificai a Deus no vosso corpo. Cristo se tornou gente, corpo também. Tanto é que em 1 João, no começo, diz: nós o vimos, nós o apalpamos com respeito ao verbo da vida. Portanto, se Cristo com seu corpo glorificou o Pai, também eu e você somos desafiados a glorificar a Deus com o uso do nosso corpo. Seja assim que a gente entenda, com a nova vida em Cristo, nosso corpo não é mais instrumento do pecado, numa linguagem do apóstolo Paulo, mas sim agora servos em ação pela justiça, ou justiça também significa santidade. É aquela história que a gente diz: o corpo é meu, faço dele o que eu bem quero. Não, o corpo não é meu, ele pertence a quem me deu vida. E eu pergunto para ele: como devo usá-lo? Manual do fabricante, não é? Deus orienta a gente de como usar por meio da sua palavra. Então, a gente tem que ler o manual para saber usar. E como engrandecer o nome de Deus. Como alguém escreveu um hino: ó, que a beleza de Cristo se veja em mim, no meu viver. Quer comais, quer bebais, façam tudo para a glória de Deus, glorifiquem a Deus no seu corpo. E tem uma outra palavra também muito interessante em 2 Coríntios 4,15, onde fala dessa questão da grandeza de Deus, de nós vivermos abençoando outros a partir da ação de Jesus em nós. E 2 Coríntios 4,15 vai dizer: porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, se torne abundantes as ações de graças, por meio de muitos, para a glória de Deus. Sabe o que esse texto está dizendo? Você é abençoado, abençoe outros. Você recebeu
dons, talentos, recursos, tempo, não é só para você. É para você abençoar outros, servir a outros e com isso engrandecer o nome de Deus. Assim viveu Jesus. O Evangelho de João nos mostra Jesus no capítulo 13, pegando uma toalha, indo lavar os pés dos discípulos, porque ele disse: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em favor de muitos. Meu querido, minha querida, se a sua vida, de alguma forma, não faz diferença para os outros, você ainda não entendeu o que é viver o Evangelho. Viver o Evangelho é a sua vida não ser só para si, como Cristo assim o fez. E o nosso viver deve resultar em pessoas dizendo: por causa de você, eu glorifico a Deus pelo que você fez para mim. A grande pergunta então é: as pessoas veem Jesus através da sua vida? As pessoas veem Jesus através da sua vida e glorificam a Deus a partir do seu viver, do seu testemunho? Até porque também o começo desse Evangelho de João fala de alguém que deu testemunho acerca de Jesus. E João Batista foi a testemunha que falou de Cristo e que chegou ao ponto de dizer: convém que ele cresça e que eu diminua. Sabem, essa semana eu e a Sônia assistimos um filme onde falava de mestre e os seus orientandos. E nesse filme, o mestre em um momento dá a vida pelos seus, aqueles que ele estava discipulando. E depois, mais adiante, um desses discípulos também dá a vida inspirado pelo mestre. Nós estamos dispostos a dar nossa vida inspirados pelo que nosso mestre fez? Nós não somos chamados a sermos cristãos nominais, presta atenção nisso. Todo chamado de Jesus é para que nós sejamos os seus discípulos, seus seguidores. Ele é nosso mestre. A nossa relação com Cristo deve ser do discipulado, de tomar a sua cruz, de esquecer da honra para nós, ainda que sejamos tão amados pelo Pai, mas que a gente dê honra e glória a Deus com o nosso viver. Portanto, o desafio dessa semana é o seguinte: pergunte-se durante essa semana, você que está em casa, vocês que estão aqui, nós, todo momento da nossa vida, a nossa pergunta deve ser: com esta decisão ou neste procedimento, eu estou glorificando a Deus ou não? Sim, essa é a pergunta. Desde manhã, quando eu levanto, com esse pensamento eu estou glorificando a Deus, com essa palavra eu estou glorificando a Deus, com esta ação eu estou glorificando a Deus, com esse negócio que eu vou fazer eu estou glorificando a Deus, com a minha atuação onde eu trabalho eu estou glorificando a Deus, com o meu modo de vivenciar a família eu estou glorificando a Deus. Esse é o desafio para nós nessa semana, nos fazermos essa pergunta o tempo todo. Estou eu glorificando a Deus dessa forma que eu tomei a decisão desse dia? E no final do dia, seria importante a gente se perguntar: consegui? Onde falhei? Misericórdia, Deus me ajude. Mas esse é o desafio dessa semana. Eu, como vou glorificar a Deus? Tome propósito cada manhã. E como eu disse, quem sabe anote. Quem sabe converse com Deus sobre isso cada dia. E deixe a palavra de Deus falar com você sobre isso. E você verá a ação de Deus. E em Jesus, você verá diretamente
a glória de Deus. Vamos ficar de pé e orar ao Senhor. Pai querido, que nosso coração hoje tenha, de certa forma, esse desejo de Moisés, de ver a tua glória. E daí o Senhor vai nos dizer: você quer ver a minha glória? Olhe para o Filho Jesus. Veja como ele se sujeitou, como ele obedeceu, como ele cumpriu fielmente, como ele deu a sua vida. E agora viva de acordo com isso. Ajuda-nos, ó Senhor, pelo teu Espírito Santo. Derrama esse Espírito Santo sobre nós, tua graça, para que entendamos que tu nos chama a seguirmos esse Mestre, a sermos cada vez mais como Jesus, para que também glorifiquemos o teu nome em tudo que fizermos, com nosso corpo, nossa vida, com o que o Senhor nos concede, nossos dons, nossos talentos, nossos recursos, o nosso tempo, nossa vida, enfim. E que nós durante essa semana estejamos sempre nos perguntando, afinal, nesta decisão, nesta palavra, nesta ação, neste silenciar, eu estou glorificando ao Senhor. Ajuda-nos, ó Senhor, com teu Santo Espírito, em nome desse Cristo. Amém. Amém. Podem se assentar. Convido o Miguel para vir aqui. Bom dia a todos. Hoje nós, além do culto, primeiro culto do ano, o primeiro culto do pastor Oscar, oficialmente conosco, ele tomou a partir do dia 1º de janeiro, nós queremos, como presbitério e como comunidade, estar orando por eles. Na nossa igreja, na ESLB, o normal é que o sínodo faça a instalação do pastor. Nós pedimos para o sínodo, então, a instalação oficial do pastor, mas devido aos momentos que estamos vivendo, o sínodo pediu que, então, nós fizéssemos como presbitério uma oração de consagração do Oscar. Calma que eu já vou te chamar. Calma, calma. Está ansioso o homem, né? Né? Que bom, que bom, que bom. Pior é aqueles que ficam mole, né? Nós queremos estar, então eu só vou aproveitar isso também para estar mostrando para todo mundo uma pequena amostragem das pessoas que durante esse ano, durante esse semestre, tiveram apoiando todos os ministérios da comunidade. E eu ontem, na verdade sexta, acho, eu pedi aqueles que pudessem estar presentes aqui, como presbitério, como líderes de alguns ministérios, para a gente estar junto orando. Então, assim, nós, a partir do dia 1º de agosto, a diretoria da comunidade assumiu a coordenação dos ministérios da comunidade. E por isso nós temos hoje aqui além de mim, dois membros da diretoria. Eu quero pedir que o Alexandre e a Liz venham aqui para frente. Cada um pode contribuir com seus dons, o seu trabalho, né? Vamos fazer um semicírculo assim, porque eu vou chamar bastante gente aqui para frente. Tá? Certo? Eu quero estar chamando aqui para frente também aqueles membros do presbitério, então, agora, que então estavam ali à frente de alguns ministérios, né? O Gabriel está louco para vir para frente, pode vir logo então, Gabriel. Pode vir logo aqui para frente, não é? O Gabriel e o Alexandre. Sabrina, pode vir aqui para frente também. Não. Não, vamos fazer um semicírculo, não é? Porque nós, como comunidade, nesse período, além das questões normais, que acabaram sendo mais difíceis de serem realizadas por causa da pandemia, nós tivemos que, lá em abril, maio, aprender a fazer através das mídias, não é? E se não fosse... Tem muita gente envolvida aqui, mas se não fosse especialmente o Gabriel,
o Alexandre e a Sabrina, nós não teríamos, tem outros que também estiveram envolvidos, mas esses estiveram à frente, nós não conseguiríamos ter feito isso que a gente fez. Não é? Eu quero chamar aqueles do presbitério que falaram que estariam aqui. Antes de chamar o pessoal do presbitério, eu quero chamar o Luiz Paulo aqui na frente, por favor, Luiz Paulo. É também uma das questões da igreja, nossa, da SLB, que durante o período de vacância de um pastor, tenha um pastor ordenado como líder ou como apoiando a diretoria, sendo que o Luiz Paulo estava aqui conosco. Nós pedimos que o Luiz Paulo voluntariamente aceitasse, ele aceitou. Quero te agradecer, Luiz Paulo, por todo o trabalho. O Luiz Paulo, no período que estava doente, a gente tinha quase que amarrar esse homem em casa, né, Sandra? Era difícil manter esse cara parado, né? Mas, por tanta vontade de estar servindo, não é? Eu sei que a Cladi está aqui também. Eu quero pedir que a Cladi, que representa a Ana Rec, Parada Cristal, venha aqui para frente. A gente teve todo um apoio da Cladi para tentarmos ver como nós conseguiríamos fazer o ministério acontecer lá em Parada Cristal. Ana Rec, nós chamamos Ana Rec, mas 99,9% mora em Parada Cristal, devia ser Parada Cristal, né, Cladi? Eu quero pedir a Danila, que vem aqui para frente, minha companheira de levar a ceia nas casas, a grande pessoa que serve sempre para estar nos lembrando sobre isso. A Janice não está aqui hoje pelo Ministério das Visitas, mas foi um ministério, pode ficar atrás da caixa para ficar. Mas eu vou pedir que a Carmen, que está aqui, que faz parte do Ministério das Visitas, Carmen, pode vir aqui para frente, por favor. A Janice não está aqui hoje, eu queria apresentar toda a equipe. Eu acabei, a Janice não veio com o resto da equipe. Mas, apesar das restrições da pandemia, nós temos, como igreja, tentado visitar aquelas pessoas que precisam. Várias situações têm sido trazidas para nós, necessidades físicas, emocionais, psicológicas e espirituais. E a gente tem um grupo de visita que tem feito isso de uma maneira cuidadosa e muito querida, não é? A Vera, cadê a Vera? Sequestraram a Vera. A Vera faz parte do Conselho Fiscal, mas eu peço que ela esteja aqui representando o trabalho de casais, não é? Os demais liderantes de casais não puderam vir hoje, né? Falaram na parte do presbitério. Nós tivemos uma possibilidade de que os ministérios, como casais e jovens, fizessem um acompanhamento através das mídias sociais. E a Vera que estava sempre pedindo para a gente fazer mensagem. Eu não fiz a minha, né, Vera? Agora tem pastor, eu não preciso fazer, né? Eu gosto de falar mais ou menos, mas assim, mas quando tem que me gravar, tá louco. Não faz parte do meu dia a dia. Isso que a minha filha é diretora de cinema, mas ela me filma secretamente às vezes, né? Mas eu não gosto. A Ivone está aqui também, né? Pode vir para frente, a Ivone também faz parte do presbitério, falou para nós que estaria presente, uma presbítera sempre atuante. Eu quero pedir que o André e a Bianca venham aqui para frente, representando o Ministério de Jovens, discipuladores, líderes de grupos célula, não é? Se eu não me engano, nós só temos, além deles, a Fábio como líder de grupo célula, né, Fábio? Tem mais algum líder de grupo célula? Oi? A Sandra? Não, mas tu já está aqui. Mas ele quer vir. Não, tu já é grande o suficiente, já te chamei uma vez, chega. Tá? Fábio, vem para frente, por favor. E eu quero pedir que o Gerson, como ex-presidente da comunidade, nós tentamos envolver nas decisões da paróquia durante todo esse semestre e antes mesmo os ex-presidentes. Vamos equilibrar o Gerson fica aqui, para equilibrar. Vocês sabem que eu não sou a pessoa com a melhor memória do mundo. Eu esqueci algum membro do presbitério? Ou algum líder de ministério? Eu vou pedir então agora sim. O Oscar e a Sandra vêm aqui na frente. Desculpa, o Oscar e a Sônia. Começa com S, né? Vocês podem ficar aqui no meio da gente, por favor? Eu vou pedir que a comunidade fique de pé. Vai? Vocês podem ficar de frente para nós, de frente do altar. Vocês vão ser consagrados ao Senhor. Já são, mas vão ser consagrados por nós ao Senhor. Eu gostaria de trazer um versículo
que para mim foi muito importante é o meu versículo de confirmação. Quantos lembram o versículo de confirmação aqui ainda? Então vão para casa e pega, né? Você sabe pelo menos onde é que está a certidão? Ou não? Mas sabe, se tornou muito importante a minha vida inteira no meu versículo de confirmação. E quando o pastor Davi, que foi o pastor Davi Danker, e o pastor Boll, lá da paróquia central de Porto Alegre, igreja matriz de Porto Alegre, quando eles fizeram a nossa confirmação, eles talvez não imaginavam que mais tarde eu seria uma das pessoas que gostava de pregar o evangelho, não é? E o meu versículo de confirmação foi Romanos capítulo 1, versículo 16, que diz assim: eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação, primeiro do judeu, mas também do grego. Não é? Não me envergonho do evangelho. Nós vivemos num mundo onde tem muito crente secreto. Né? Porque aquilo, como tu colocaste muito claramente hoje, aquilo que as Escrituras falam a respeito da vida é muito diferente de como a nossa sociedade está organizando a sua forma de viver. E nós somos chamados para ser sal e luz ali onde a gente está. E isso significa que a gente tem uma palavra a dizer que é uma palavra que o mundo não quer ouvir. Porque no mesmo capítulo que o Oscar trouxe a respeito de vimos a sua glória, é muito claro que está escrito antes ali, veio para o que era o seu, mas os seus não o receberam. Assim também, se Jesus veio para os seus e os seus não o receberam, os discípulos de Jesus que vêm para o mundo que não quer receber, muito menos vai receber ainda. Então, por isso que seja, não digo, tu deves, vocês como casal, tu como pastor, deve ter os seus versículos que orientam, não é? Mas nós queremos dizer que nós, como diretoria, como presbitério, como líderes de ministérios, nós queremos ter essa força de, junto com vocês, também ter isso como que nos guie, ou seja, não nos envergonharmos do Evangelho. Sabe por quê? Porque ele é o poder de Deus. Ele é o poder de Deus. Nós queremos então colocar nossas mãos. Oscar e Sônia, nós estamos então hoje como presbitério, na sequência o sínodo vai fazer a instalação, mas nós hoje como presbitérios, então estamos transferindo para vocês a coordenação dos ministérios desta comunidade, instalando vocês como o casal pastoral da nossa comunidade, e também pedindo por Deus a bênção dele sobre vocês, ao impormos as mãos como comunidade, e por isso estaremos orando. Ó Pai querido, obrigado, porque o teu evangelho é o poder que traz a salvação, o poder que traz a vida, o poder que dá a luz, que ilumina o nosso caminho. Nós te agradecemos pela vida do Oscar e da Sônia, pela maneira como lá atrás tu os chamastes para o ministério da palavra, como tu os chamastes para a constituição de um casal e na criação de seus filhos, e porque também agora, ó Deus, tu os tens chamado para serem o casal que vai estar, e Oscar como pastor ordenado da nossa igreja, tendo a organização, a manutenção, a conservação e a orientação e coordenação dos ministérios dessa comunidade. Nós os consagramos, então, à liderança dessa comunidade, em nome de Jesus, e que tu os abençoe, assim como que tu faça com que nós, como presbitério, como comunidade, possamos estar dando a ele tudo que eles precisam para que seu ministério nessa cidade aconteça. Em nome de Jesus. Amém. Bem-vindos. Deixa eu dizer uma coisa. É bom ver vocês aqui. Rapidinho só. Eu gostaria de dizer que o fundamental da vida de uma igreja é orar. Orarmos muito uns pelos outros. Nunca é demais. O apóstolo Paulo diz, orai sem cessar. O ministério de Jesus era carregado em oração. E assim também façamos disso um propósito da nossa vida, dessa igreja, que nós sejamos conhecidos, quer dizer, na verdade é conhecido diante de Deus, né?
Que a oração é a questão de clamar que os céus, né, conheçam o incenso que sobe a Deus. Em segundo lugar, conhecer a palavra, né? Conhecer a palavra. A base da nossa fé é nada mais, nada menos do que o Evangelho de Jesus. Então, estudar a palavra e deixarmos-nos dirigir. E em terceiro lugar, essa questão chave de que nós somos discípulos de Jesus. Nós somos seguidores, nós não somos membros de um clube, nós somos seguidores de Jesus. Seguidores de Jesus que oram, que estudam a palavra e vivem conforme essa palavra. Né? Isso que Deus está nos indicando e que seja marca assim da nossa caminhada. E aí sim nós estamos prontos para no mundo testemunharmos o Evangelho, porque Jesus nos enviou. Ide por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura, porque é o poder de Deus, como bem disse o Miguel. E nisso vocês vão ver todo o nosso empenho, não só o meu, mas eu espero que toda a liderança da igreja caminhe junto nesse propósito. Oração, palavra e discipulado. Amém? Abençoe. Obrigado. Podemos voltar para os lugares, eu tenho que ainda fazer os avisos aqui. E deixa eu ver. Aliás, tem pessoas nos visitando hoje. Alguém tem estado aqui a primeira vez? Ou todos são da casa? Não? Aniversariantes, tivemos aí, temos... Eu sei que o Milton fez aniversário dia 1º, né? Cadê a... Ah, não, eles não estão aqui hoje. Mas tem mais alguém que fez aniversário nesses dias? Ou aniversário de casamento? Você... bênção. Deus abençoe vocês, Carmen e Luiz, queridos, que celebrem 31. Deus abençoe, que reafirme a aliança no amor que vocês têm encaminhado. Obrigado, pode sentar, Carmen. Que maravilha. No último domingo, o culto teve oferta destinada para a formação de lideranças no nosso sínodo e somou R$94. Hoje a oferta se destina para os ministérios da própria comunidade, né? Então, Deus abençoe desde agora as dádivas e os doadores. Quem ama ao Senhor investe no seu reino, investe na sua igreja, que você possa fazer isso sempre com muita alegria, né? Investir no reino. Eu quero fazer uma propaganda, não é, dos devocionais que o Luiz Paulo ainda tem na secretaria. Gente, a gente no correr do dia ter uma boa instrução. O apóstolo Paulo diz: tudo que é verdadeiro, amável, de boa fama, se tem alguma virtude, seja isso que ocupe o seu pensamento. E uma das formas de você ocupar bem seu pensamento é ler, refletir sobre aquilo que enche a sua mente, porque cristianismo não é esvaziar a nossa mente, é enchê-la, né? Enchê-la de coisas boas vindas da palavra de Deus. E, por exemplo, nós temos Orando em Família, né, esse devocionário aqui, que ainda tem alguns lá, tem, né, Luiz Paulo? Tem o grande e o pequeno? Opa, ainda bem que eu trouxe o grande. Então, Orando em Família, é um devocionário que na nossa família já há muitos anos faz parte, a gente é também autor, e aliás, se você começar a lê-lo amanhã, você vai ver que tem um autor conhecido lá, né? Sou eu mesmo, né? Então, eu incentivo, aliás, eu tenho incentivado, dê de presente. Esse dia mandei um Orando em Família para uma família aí, e eles logo agradeceram: que presente precioso que você nos mandou. Sabe, você poder abençoar alguém, que seja um castelo forte também, mas enfim, um gotas de orvalho que tem ali, você abençoar pessoas com boa literatura. Faça isso, né? Faça isso, então, procure ali na livraria, converse com o Luiz Paulo sobre isso também, tá bom? Ok,
Nós podemos agora então cantar mais um hino, o Isaías 9, enquanto isso levantamos a oferta para o sustento da vida da comunidade. E contatos comigo, vocês podem ver com o Luiz Paulo. Eu não sei se eu vou permanecer com o mesmo celular, mas nós vamos organizar isso, mas é fácil contatar comigo, né? A gente vai começar a crescer nisso a partir de agora. Se pessoas estão enfermas também, precisam de visita, estão sozinhas, nós vamos começar a organizar isso para a gente ter contato, tá bom? Hoje não tem culto de oração, nós vamos conversar sobre isso, vamos definir adiante como fica essa atividade. Mas ore, ore muito, busque a Deus e interceda por pessoas. Enquanto então trazemos ofertas, cantamos Isaías 9, Deus abençoe, dádivas, doadores, Deus nos abençoe. Essa música fala de quando Jesus nasceu e que Ele também irá voltar, na nossa esperança. O menino nasceu, como filho se nos deu. Ele é o próprio Deus que vive em mim. Debaixo de suas asas eu me escondi. E o seu nome é maravilhoso. Glória ao príncipe da paz. Um menino nasceu, como filho se nos deu. Ele é o próprio Deus que vive em mim. Debaixo de suas asas eu me escondi. E o seu nome é maravilhoso. Glória ao príncipe da paz. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade. Na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade. Na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. Convido para nos colocarmos de pé, orarmos. Bondoso Deus e Pai, obrigado, Senhor, por tua visitação. Obrigado por tua palavra que nos desafia a nos perguntarmos no correr dessa semana: em tudo que eu fizer, estou glorificando a Deus?
Tua palavra que nos desafia a perguntarmos, afinal, especificamente o que Deus tem me falado e que eu vou fazer a partir do que Tu tens me falado, Senhor. Ó Deus, nós oramos pela vida desta igreja que são as pessoas que creem, confessam, invocam o nome do Senhor, para que possamos entender o que é seguir o Mestre Jesus. Nós oramos por esta cidade, a cidade de Caxias do Sul e seus arredores, ó Pai de amor, para que nos dê clareza do chamado que Tu tens para nós neste lugar, para que anunciemos a maravilhosa mensagem do Evangelho, que traz salvação, que é o poder de Deus. Nós oramos, ó Deus, por essa nação, por esse mundo tão doente e carente do Teu amor, Senhor. Cura também desta pandemia, Deus. Tem misericórdia, Senhor, dos que têm sofrido, das perdas, Senhor. Ó Deus de tantas lágrimas, ó Pai. Tem misericórdia, porque nós vivemos sob uma esperança dos novos céus e nova terra nos quais habita a justiça. Nós te agradecemos porque Carmen e Luiz completam também mais um ano de casados e o Teu Evangelho também nos reafirma o valor que Tu dás, Senhor, para o casamento, para a família, para a vida em amor, Senhor. E assim os abençoe e outros também que completam mais um ano de vida ou mais um tempo de vida conjugal. Tudo nós confiamos em Tuas mãos, Deus. Esse dia, esta semana, orando juntos como o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E Tua é a glória, e Tua é a glória para sempre, Senhor. Nós acolhemos a bênção de Deus nesta manhã, neste primeiro domingo do ano, sabendo que esse Deus vai acompanhar a mim e a você. O Senhor Deus a todos abençoe e guarde, Ele faça resplandecer o seu rosto sobre cada um de nós e nos dê a sua paz, e assim Ele ilumine-nos com a sua luz, a sua glória, por meio de Jesus. Você recebeu bênção de Deus, partilhe essa bênção adiante, partilhe e reflita a glória de Deus por meio de Jesus. Um abençoado domingo, uma abençoada semana e um abençoado novo ano no Senhor. É mais um ano do Senhor. Amém.